nós tenhamos o coração mole, Pai, receptivo para a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Todos os alunos também, Senhor, eles sintam, Pai, que estão fazendo certo, que é um tempo de esforço, Senhor, físico, sim, também, mas que lá na frente vale muito a pena, Senhor, todo esse tempo, todas essas matérias, sugar o máximo, Senhor, dos professores, ó Pai, espiritualmente, para que eles usem em suas casas, usem, Senhor, na sua vida, usem no ministério, usem na igreja, Senhor, para a glória do Teu nome. Todos esses estudos, Senhor, eu posso falar, Pai, para eles aqui, que realmente me ajudaram muito na vida. Então, Pai, eu peço nessa oração que eles também tenham o mesmo prazer, as mesmas bênçãos, até mais ainda, Senhor, usando todos os ensinamentos do seminário, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, tá certo? E nós vamos fazer o seguinte, antes de nós começarmos o nosso capítulo 9 aqui, vamos dar uma passada rapidamente, só para dar uma relembrada rapidinho, né, no que nós vimos na aula passada, que é sempre bom lembrar, né, para a gente poder entrar melhor num assunto novo. Na aula passada, do capítulo 43, já os irmãos já tinham ido ao Egito a primeira vez, já tinham voltado para casa, né? E eles tinham que voltar agora levando o irmão de José, que é o irmão mais novo do Benjamim. Porque dá a entender, né, se a gente for analisando bem, dá a entender até que o José queria uma garantia de que realmente, né, de que realmente Benjamim estava vivo, porque se com ele, né, fizeram o que fizeram, jogaram no poço, venderam, poderia muito bem até feito o mesmo com Benjamim ou até mesmo matado. Então, mas aí eles retornam, né? Eles voltam, né? Eles voltam, né? Com Benjamim. E tem um versículo, eles estavam muito preocupados, tá? No capítulo 43, no verso 23, eles estavam preocupados tanto pela viagem com o dinheiro de volta, achando que tinha um problema, ia dar algum problema. Lembra que do dinheiro no saco? Eles voltaram com um novo dinheiro e com o mesmo dinheiro que devia ter ficado e tal, né? Estavam preocupados. Mas o verso 23, então, capítulo 43 de Gênesis, verso 23, diz assim: E ele disse, aqui é o servo de José, tá bom? Paz seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus do vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhe trouxeram fora semear. Então, o que a gente pode tirar? Esse versículo, quem está falando não é José. Quem está falando não é Jacó. Quem está falando é o servo de José. Vamos dizer assim, o oficial dali. É um egípcio. Mas se nós ler de novo, paz seja convosco, né? O vosso Deus, o Deus do vosso pai, da onde ele aprendeu isso? Como que ele falou isso para os irmãos de José? Podemos concluir, queridos, que José tinha influenciado a vida dessa pessoa e porque, lembrando, eles não tinham nada de Deus lá, né? Eles não tinham nada de Deus, eles não tinham. Quero só lembrar, queridos, eles não tinham uma folha de livro de Gênesis ainda. Eles eram o livro de Gênesis, literalmente. Então não tinha nada de Deus no Egito lá. Como que uma pessoa poderia ter falado desse jeito? Tinha José lá. Então você vê aí o José como um influenciador, né, da parte de Deus num país totalmente idólatra, num país totalmente distante, outros costumes, outra história, outro idioma, né, outro jeito de viver, né, tá certo? Mas aqui José já era o oficial, vamos dizer assim, o primeiro-ministro do Egito. Então, essa frase aqui eu deixo destacada mesmo, tá? Como José, como aquele que influenciou, aquele que instruiu, aquele que realmente mostrou a sua fé para aqueles idólatras. E isso deve mexer com a gente, porque por mais que nós venhamos a lidar com pessoas que você sabe que são há anos nascidos na idolatria, como no caso dessa pessoa do Egito aqui, a verdade pode, né, libertar a pessoa, a verdade pode ganhar o coração. Tá certo? Então, eles voltaram ali, estavam ali, e viu José, na verdade ele viu José, né? Eles se prostraram, e quando José viu Benjamim, no verso 30, José se apressou e procurou onde chorar, né? E moveu de íntimo coração, né? Ele viu o irmão dele, fazia anos que não via, aqueles irmãos ali,
né? Eles sabiam que eles eram pinta-braba, José sabia que eles eram pinta-braba, né? Pessoas que somos homens honestos, né? Venderam o irmão, tá? Conhecia tudo isso, toda a qualidade deles ali, né? E estava ali, né? Na presença de José, se prostraram, cumpriu o sonho, mas eles nem perceberam, eles não viram que era José. Eles falavam em aramaico, hebraico, José falava em egípcio e havia um tradutor entre eles ali, então toda a roupa, todo o tempo, eles jamais deveriam imaginar que era José, né? No capítulo 44, no capítulo 44 tem a parte da taça, né, do copo, né, que José colocou ali para justamente ficar com Benjamim, para justamente ter o um motivo para retornar com eles ali, né? Então, aqui tem um detalhe que, que as pessoas podem até perguntar, tá certo? Sobre a, 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 a maneira de que eles foram presos, ficaram lá, fizeram voltar, né? Ah, disse assim, no verso 2: o meu copo de prata poloás. Então ele colocou, esse servo de José colocou o copo de prata no saco do Benjamim, fizeram voltar. Aí que diz, quando eles encontram, né? É, então lhe responderam, porque diz meu senhor tais palavras, sejam teus servos, né? No verso 8: o dinheiro que achamos na boca do saco de mantimento tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado, morra. Nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então ele respondeu, seja conforme vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. Se apressaram, tendo cada um posto o saco do dinheiro em terra, o abriu. O mordomo o examinou, começando do mais velho e acabando do mais novo. E achou-se o saco de mantimento no de Benjamim, onde estava essa taça. Essa taça era só um pretexto, né, para que eles retornassem. Tem um costume, até hoje ainda se tem um costume no Egito, de fazer adivinhações em taça de prata, até hoje. Então, José agiu de uma maneira egípcia, justamente para o servo fazer a vontade dele, sem perceber que era outra coisa que ele queria, né? Que José queria. E essa taça de prata, por incrível que pareça, ainda é usada até nos dias de hoje, uma taça lá entre os egípcios para adivinhar. Ó, no verso 5, não é este o copo em que bebe meu senhor e por meio do qual faz as suas adivinhações? No verso 5 está falando sobre essa taça de adivinhações. Não que José usava isso, longe disso. José usou isso só para convencer até os próprios, né, os próprios mordomos dele ali, para poder fazer o que ele queria. Nesse capítulo 44 tem algo muito bacana que a gente deve destacar. Judá. Quando o José fala que vai ficar com Benjamim, que eles vão ficar tudo preso, Judá fala assim, ó, fique comigo, deixa o menino embora, porque ele já não tem o filho que ele mais amava. E esse que ficou vivo é o único que ele ama de verdade. Se eu subir lá sem ele, ele vai morrer. Então Judá se colocou no lugar de Benjamim, né, se colocou como prisioneiro e como escravo para José, sem saber que era José. Ele apenas queria livrar Benjamim, né, e não fazer sofrer o pai dele, que era Jacó. Aquilo, né, aquilo foi como que invadiu o coração de José. Aí ele viu que passado aqueles anos, todas aquelas coisas que eles tinham feito estavam atormentando a cabeça deles, porque no verso 16, capítulo 44, verso 16, entre eles, os irmãos, eles disseram: achou Deus a iniquidade de teus servos. Então, eles sabiam que tinham mentido, aquela mentira que eles tinham feito estava atormentando a vida deles todos aqueles anos, por mais de décadas ali. Então, e quando ele falou aquilo, e se colocou no lugar de Benjamim para ficar como escravo, no verso 45, capítulo 45. Então José, não se podendo conter diante de, né, fez todos, né, e gritou para todo mundo sair, né?
levantou a voz em choro, todo mundo ouviu, e no verso 3, 45, 3, eu sou José. Aquela entrega de Judá, aquele discurso que Judá apresenta, que já vimos na aula passada, né? Do amor dele, de que queria o bem do pai dele, aquilo fez com que José, então, chorasse e sentisse, né, uma compaixão ali muito grande. Aí ele fala, e disse a seus irmãos, eu sou José. Vive ainda meu pai? Né? Eles não puderam responder nada, ficaram atemorizados, não estavam acreditando que aquele alto oficial, aquela pessoa com quem eles se prostraram, aquela pessoa com quem eles tiveram imenso respeito, era aquele irmão que eles tinham desprezado, alvo de ciúmes, inveja, que tinha sido jogado no poço, vendido como escravo e nunca mais tiveram notícia, eis o cara na frente dele. Veja ali a colocação de José, né? Ele diz assim, chegai-vos a mim, né? E todos eles, não vos entristeçais, não vos irriteis, né? A vida de José, aquele sofrimento todo, aquele tempo todo, todo que ele ficou longe de casa, o verso 5 dá uma resumida, né? Para, para a conservação da vida, Deus me enviou aqui. Então, olha, ele falou, não foi vocês, Deus só usou vocês, né? Mas isso tudo foi da vontade de Deus para salvar a vida de vocês. Por isso, né, que tem estudos, muitos estudos muito bons comparando a salvação física que José deu àquele povo, né, a submissão ao pai dele, com Cristo, né, a salvação espiritual, submissão do pai, né. Deus me enviou, no verso 7, Deus me enviou na frente de vocês para a conservação da vossa sucessão na terra, preservar. E olha, José entendeu tudo. José aceitou tudo. Vamos dizer, em outras palavras, José comeu pão que o diabo amassou na cadeia, vamos dizer assim, né? E aí, ali, ao invés de ele ter raiva de Deus, ou ele pegar, enfiar a espada nos irmãos, né, ele perdoou. Então, um capítulo riquíssimo de perdoar, um capítulo riquíssimo de poder pagar o mal com um amor muito grande, com um bem muito grande. Até mesmo o Romano fala, né? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E foi isso aqui que José estava vivendo, né? Vivendo essa palavra de Deus aqui, né? Aí ele fala, olha, pode ficar tranquilo. Eles se abraçaram, eles choraram. No verso 13, ele anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tens visto, apressai-vos e fazer descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçando ele, chorou também. Né? Até, olha, José beijou a todos os irmãos, né? Não teve ressentimento de nenhum deles, né? Nada, 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 né? Faz descer o pai para cá, vai ser uma fartura na terra de Gósen, ainda vamos ver mais para frente o porquê, tá certo? E fizeram o almoço, presenteou a eles e deu carros para que pudessem levar as coisas, para trazer de volta todo mundo, tá certo? Tem um versículo, né, no capítulo 45, que diz assim, deixa eu ver aqui, isso. Sim, verso 24, bem instrutivo também. Capítulo 45 e verso 24. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes, não se matem pelo caminho. Não fiquem querendo botar a culpa um no outro pelo caminho. Não fique querendo agora tentar consertar, não lembra do passado, sabe? É, é, a, entre irmãos, tanto irmãos de sangue quanto irmãos de igreja, sempre pode haver realmente desentendimentos. Entre casais pode haver desentendimentos. E essa palavra contender é discussão, né? E essa discussão aqui, geralmente, quando as pessoas elas lembram coisa do passado. Você quer piorar uma situação que já está ruim, é você lembrar do passado. Quem lembra do passado e do pecado é Satanás. Né? Então, não contenda. Né? Então, quando ele falou, não briguem, né? Não discutem, voltem em paz. Né?
não lembra nada um do outro, não força nada um com o outro, porque vale mais a paz, né, do que a razão. Então, isso aqui me chama a atenção aqui da minha vida. Eu aprendi, demorei muito para aprender esse não contendais aqui, né? Não lembra nada do passado, a gente sempre, numa discussão, na hora de querer ter razão, na hora de querer achar que o outro, mostrar, enfiar o dedo e o braço todo no erro do outro lá, eu sempre fiz isso, né? Confesso, sempre achava que eu que ia, né, dominar a situação e aprendi que o não contendar, contender, né? Não esbravejar, não gritar, não criar confusão, não humilhar, não trazer à tona coisa do passado, é a melhor coisa para que aquela situação ruim fique amenizada. E aqui ele desejou a mesma coisa, não briguem, né? Vocês são irmãos. Então, que isso também sirva para nós aqui, beleza? Capítulo 46, toda a turma, o Jacó fica como que Jacó não acredita muito, mas, né? Mas mesmo assim ele desceu, tá certo? E aí tem um relato aqui de todas as pessoas, tá? Todas as pessoas que desceram aqui para o Egito. Então, muitas das vezes é muito bom fazer um estudo assim, né? Porque aí, principalmente quando estamos apresentando uma pregação, né? Muitos cristãos, muitas pessoas não entendem por que o povo de Deus foi para o Egito. Não sabe? Por que eles ficaram lá 400 anos? O que levou o povo de Deus a ficar lá no Egito? Aí você vai começar a entender. José foi lá, foi do sonho, lembra lá do sonho da outra aula, né, da aula retrasada. Essas 70 e poucas pessoas desceram lá ficaram, tá certo? Ficaram mais tempos ainda e foram ficando anos, foram ficando. Então, o começo, para se entender por que ficou lá no Egito, foi quando nós começamos os nossos estudos. Daqui para frente, nós vamos entender por que o povo desceu para o Egito, por que ficou lá, e depois, ainda lá em Êxodo, vamos ver a história, né, de como foi esse tempo de escravidão e do deserto. Tá certo? E então José encontra o pai, né? Aí nesse encontro, né? Nesse encontro, no verso 28, Jacó enviou Judá diante de si a José para quem fizesse o caminho. Disse Israel. Então aqui muda o nome, já lembram, tá? Já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Então era o sonho, né? Que Jacó jamais, né? Poderia. E aqui não tem relato, né? Não tem relato de Jacó esbravejando ou pegando aquele cajado de guiar as ovelhas e dar na cabeça dos filhos, porque a mentira perdurou, né? Jacó preferiu ir lá ver se tudo aquilo era verdade mesmo, do que ver aquele que tudo que era verdade mesmo e esmagar. Tá certo que poderia ter dado vontade mesmo de esmagar os filhos, né? Porque mentiu tanto tempo, né? É, isso mostra, né, que a mentira, né, uma hora ou outra ela cai, ela aparece, né? Então, Jacó ficou aqui realmente abençoado. Você vê ainda que ele ainda ele foi apresentado ao faraó, capítulo 47, né? Naquele encontro com o faraó, vamos lá, verso 7. Trouxe José a Jacó, né, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Você pode ver, mas espera aí, o Faraó era o cara, o Faraó era, né? Olha, é interessante você estudar um pouquinho de história. Roma foi um grande império, dominador lá, vamos pular 700 anos. Eles dominaram tudo, não tinha mais o que dominar. Eles tinham tudo dos outros. Só que quando eles chegaram no Egito, uma coisa eles não tinham até então, quando chegaram no Egito. O que tinha lá no Egito que depois de tantas conquistas que não tinha em Roma, né? Que os romanos não tinham, que os governantes de Roma não tinham. Alguém pode arriscar uma pergunta, resposta aí?
Alguém pode arriscar Não tenha vergonha de errar, eu também não sabia, viu, gente? Não, não tem. Aqui não é eu sou o sabichão, não. Eu sei isso aqui porque eu dei história. Né? Vamos lá. O que é que quando os governantes de Roma, o Império Romano, o exército romano chegou no Egito e viu no Egito que só lá tinha, né, algo que eles já estavam dominando o mundo e não tinham, não eram? Ou eu não formulei bem a pergunta? Alguém quer fazer? Alguém quer fazer um comentário? Vamos lá, vamos lá. Carneiros e ovelhas, ô Oi? tio. Oi? Ovelha? Ovelha no rebanho, carneiro? Não, não, não. Algum deus, assim, ou não? Por aí. Exatamente. Muito bem, Aline. O único país que Roma se deparou e ficou de boca aberta foi com os egípcios. Por quê? Porque os faraós, eles eram, para a plebe, deuses. Já os imperadores nunca tinham isso. Não tiveram até então. A partir do momento que eles dominaram o Egito, eles pegaram para eles esse, vamos falar, esse cargo de serem deuses, imperadores. Vocês, vocês assistiram o filme Gladiador? Aquele filme lá do Sim. Gladiador. É? Tá. Para quem não assistiu, para quem assistiu, tem uma cena, né, em que o Máximos ele está entrando pela primeira vez de volta em Roma, né, junto com aquele cara que organiza os gladiadores. Vocês se lembram que na entrada de Roma havia uma grandiosa estátua que todo mundo passava a mão? Então, são pequenos detalhes do filme que dá uma. Então, o que que tinha lá? O que o filme representava? Que toda pessoa que entrasse em Roma, quem vê essa, vai assistir, quem não assistiu pode assistir, ver essa cena, até o cara que pegou o, o Máximos, que chamava, né, de espanhol, né, ele é o primeiro que vai lá na imagem e coloca as duas mãos e fala, né, da grandeza de Roma. Essa grandeza, esse endeusamento veio do faraó, veio do Egito. Roma não tinha isso até então, tiveram depois que dominaram o Egito também, né? Então, voltando agora entenda bem, eles já tinham como deuses os seus faraós. Por que que Jacó abençoou então Faraó? É um detalhe tão pequeno, mas faz uma grande diferença. Por quê? Porque o Faraó já tinha ficado de boca aberta com o Deus de José, correto? Lembra? Ele falou assim: ó, esse é o Espírito de Deus que havia em José. Então, quando o pai chegou, na hierarquia, o pai de José tinha mais Deus ainda do que José, entendeu? Como se fosse a quantidade, tá entendendo? Como se fosse grandeza. Mas Jacó o abençoou sim, porque abençoando a Faraó, os outros. Ele seria abençoado. Exatamente, todo mundo seria abençoado também. E também para até mesmo Faraó entender e conhecer mais o Deus de José, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. É? E aí nesse encontro, interessante, tem aqui no verso 8, ó, e perguntou o Faraó a Jacó: quantos são os teus dias e anos da tua vida? Aí o verso 9 tem uma resposta assim que eu gostaria de passar aqui para vocês. Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações, quer dizer, eu não sou daqui, né? Quer dizer, só de passagem, são 130 anos. Poucos e maus foram os dias da minha vida. Olha, olha que você não pega aqui um ar de tristeza? O cara que foi abençoado, entrou como patriarca, né, teve a misericórdia de Deus, né? Poucos, porque ainda a consciência dele entendeu do pecado, entendeu a misericórdia de Deus. E quando alguém não reconhece, né, quando alguém se humilha, até quando ele fala assim, aí que ele realmente chega a Deus, aí que ele entende o que é Deus. Quando ele fala poucos e maus,
porque ele sabia que ele poderia ter feito melhor, deveria ter evitado aquilo que fez o pai dele, porque ele sofreu depois lá com o cunhado dele, e depois ele sofreu depois dos próprios filhos, né? Então, vê que tristeza, né? Mas ele entende que era culpa toda dele. E ele não escondeu a tristeza dele aqui, né? Foram poucos e maus os dias dos anos da minha vida. Ele poderia ter vivido feliz, ele poderia ter tido outra, mas Deus permitiu aquilo. Deus permitiu, porque Deus permite que até coisas ruins, dessas coisas ruins ainda abençoar e que os planos dele se cumpram, correto? Né? Então, e tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Os anos de fartura chegam, né? Todo mundo compra tudo, depois vem os anos de secura, né? Que não tem nada, os anos de perda, de toda a colheita. E mais no verso, no capítulo 47, outro versículo aqui, do entendimento que os egípcios tinham de José. Eles venderam para eles mesmo o próprio corpo, eles falaram, nós vamos ser escravos seus, mesmo porque não temos mais nada do que fazer. A lei é o seguinte, o dono de escravo não podia deixar o seu escravo sem comida, então por isso que eles se vendiam a Faraó, tá certo? Nós já falamos isso na semana passada, mas eu quero o verso 25, tá? Coloca aí, Daniel, verso 25. Isso. Capítulo 47, verso 25. Olha aí que frase forte. Responderam eles. Está falando a José. A vida nos tem dado. A vida nos tem dado. Né? Tem algum outro personagem, né, da Bíblia que refere-se assim? Né? A vida nos tem dado. Como ele organizou, como ele administrou, como ele coordenou tudo aquilo, como que ele pôde, né? Uma pessoa de um sonho, de um Deus que não era deles, uma pessoa desconhecida para eles, um cara que foi cadeioso, vamos falar assim, né? Deu as coordenadas, colocou todas as ideias como devia, literalmente estava lá ele mesmo, né? Colocando em prática, fazendo o operacional, a logística de tudo aquilo, né? E eles reconheceram a vida nos tem dado, né? Então, para você ver o que Deus pode fazer de uma pessoa como José, que só sofreu. Se a gente for começar, vamos pôr, os primeiros 30 anos da vida de José foi só perrengue. Foi só perrengue. Tá bom. Então, na vida. Isso, tá bom. No capítulo 48, então. Vamos lá para o capítulo 48. Vamos colocar aqui. Isso, tá bom. Capítulo 48. Nós não temos tanta história aqui, mas é bom a gente poder relatar o seguinte, que o Jacó, ele adoece e ele faz alguma coisa aqui interessante. Passadas essas coisas, disseram a José, teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Então, na sequência, né, da leitura, o primogênito e o mais novo. Avisaram a Jacó, eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Mesmo que ele tinha aquela tristeza daquele pecado, mesmo que tinha tristeza da vida dele, que ele falou para ele reconhece que era um homem abençoado por Deus. Né? Eu acho que eu já falei aqui e eu vou querer repetir aqui, sabe? A palavra, no sentido da palavra misericórdia, no sentido da palavra misericórdia. Misérios, né, do latim, córdia, coração. Então, como que um miserável no coração de Deus. Então, a misericórdia é isso, né? Um perdido, um arruinado, um sem ninguém, um zero à esquerda, amado por Deus, querido por Deus, refeito em Deus. Assim é todo pecador que crê na obra redentora de Cristo, tá certo? Então, quando ele me apareceu, ele diz assim, é a misericórdia de Deus, e me disse, eis que
que te farei fecundo, te multiplicarei, te tornarei multidão de povos, a tua descendência darei esta terra. Ele fala da promessa que Deus fala para ele, né? Aí ele quer passar essa bênção também para José e os filhos dele. Vai vendo. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram antes que viesse a ti no Egito são meus. Ele toma para ele, como se fosse posse. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão, igualando a todos eles, né? Mas a tua descendência que gerarás depois dele será tua, segundo o nome de um dos seus irmãos, seu chamado a tua herança. Vindo, pois, eu de Padarã, e morreu com pesar Raquel, na terra de Canaã, no caminho. Tá, então ele vai falar. Então, você pode entender assim: na lista das tribos, entra esses 2 aqui. E sempre que coloca na linhagem, coloca Efraim, o mais novo, né, na frente de Manassés, o mais velho. Tanto é que quando foi a bênção, né, as mãos de José, as mãos de Jacó, né, a mão direita, ele colocou sobre Efraim. Aí o José falou: não, pai, o mais velho é Manassés. Eu falei: eu sei, filho, mas esse aqui que é, né, tem. Por quê? Porque agora nós vamos ver o porquê ali na frente das bênçãos, tá bom? Das promessas. Aqui então ele dá as bênçãos, coloca: mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, né? Então, bom, então aqui, essas bênçãos que os outros filhos já iam também receber, os filhos de José entram e também recebem. E essa bênção, ela é mais detalhada um pouquinho no capítulo 49. O capítulo 49, ele vai pegar tribo por tribo, nome por nome, e ele vai dar um comentário, né? Tem bênção e tem perca de bênção. Vamos lá. E essas bênçãos, a gente tendo aqui pelo menos essa leitura aqui, nós vamos entender melhor lá na frente, quando nós estudarmos Josué, a divisão da terra, que vai se cumprir esse relato aqui. Então, capítulo 49. Tá? Isso. Vou pedir aqui, ô Davi, lê para nós aí o capítulo 49, por favor. Comece, verso 1. Tá bom, tio. Jacó chamou os seus filhos e disse: Fiquem em volta de mim. Eu lhes darei o que vai acontecer com vocês no futuro. Vai, 2. continue. Fiquem reunidos em volta de mim, para ouvir. Filhos de Jacó, escutem o que diz Israel, seu pai. Uhum. Vai lá. Rubem, você é o meu filho mais velho. Você é a minha força, o primeiro fruto do meu vigor, o mais orgulhoso, o mais forte dos meus filhos. Você, violento como correnteza, porém não será mais importante, pois dormiu com a minha concubina, desonrando assim a cama do seu pai. Isso, então, devagar. Então, o Rubem era o primogênito. Lembra das tradições, lembra dos costumes? Era para ele ser o líder, vamos colocar assim. Mas não. E lá ele fez o que ele fez, sem o consentimento, sem a direção, sem a bênção, sem sequer Jacó saber. Ele foi lá na cidade e matou. Lembra lá daquela menina que foi estuprada? Era irmã dele, lembra da história? Era irmã dele, né? Não, minto, confundi aqui. Isso. Ele fez o que não devia, né? Ele pegou a concubina do pai e fez dela como se fosse esposa. Ele não devia. Então, lá não, ele não ficou sem castigo. O pai não, né? Não matou, não fez, mas ele perdeu algo muito importante que era a primogenitura. Continue lá. Vamos lá. Agora sim, no verso 5. É que eu li aqui e falei outra coisa. Vai. Continua lá, Simeão Davi. e Levi são irmãos, como as suas armas praticam violência. Não estarei presente quando fizerem planos. Não tomarei parte nas suas reuniões,
pois no seu furor mataram homens e por brincadeira aleijaram touros. Isso. Uhum. 7. Maldito seja o furor deles, pois é violento. Maldita seja a sua ira, pois é cruel. E Tá. os dividirei na terra de Israel. Então, esses dois aqui, né, que é o que da menina lá, da irmã lá. Então, a divisão da terra foi causada, né, eles receberam a terra conforme o pecado que eles cometeram lá, conforme a violência que eles cometeram. Essas foram duas tribos muito violentas. Vai lá. Agora no verso 8. Vai lá. O verso 8 também tem outra promessa aí. Judá, os seus irmãos e louvarão, e se curvarão na sua frente. Você segurará os inimigos pelo pescoço. O meu filho Judá é como um leãozinho. Quando mata a sua vítima, ele se agacha e deita como um leão e como uma leoa. Quem tem a coragem de mexer com ele? Judá vai segurar o centro do rei. Tá. E os... Pode continuar, Tino? Continue. E os seus descendentes sempre governarão. As nações lhe trarão presentes aos povos e lhe abençoarão. Tá. Então, essa tribo, esse Judá, é aquele mesmo que se colocou para ficar no lugar de Benjamim como escravo. Aquilo dali foi algo que moveu muito José. Aqui, ele está sendo recompensado. Por quê? Porque dele ia sair vários reis. Só para dar uma pinceladinha de nada, vamos lá. Em 2 Samuel, né, eu vou passar bem rapidinho, tá? Porque a gente vai voltar aqui. 2 Samuel, capítulo 5, tá? Olha aqui. 2 Samuel, capítulo 5, tá? Verso 1. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebron, e falaram dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares em Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Essa palavra aqui, ela tem, quando se lê lá em Gênesis cetro, a palavra cetro quer dizer guia, controle, governo, reinado. E está aqui, tá certo? A profecia se cumprindo. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebron. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebron, perante o Senhor. Ungiram Davi sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebron reinou sobre Judá, 7 anos, que era a tribo dele, e 6 meses, em Jerusalém. Reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então, voltando. Então, aqui era a profecia de vários reis e do Rei dos Reis, tá certo? Que é o Senhor Jesus. Beleza? Tá bom, continuando lá. Eu vou pedir agora para a Aline ler, tá? O verso 11, por favor. Verso 12. Ah, tá, isso aqui já fala. É verso 13, por favor. 13. Aline. 49, 13? 49 e 13. Por favor, eu tô querendo ir devagarinho, pessoal, porque fazendo essa leitura aqui, a gente conhecendo um pouquinho, pode não fazer muito sentido, mas depois que nós chegarmos em Josué, agora entendi que conforme a promessa, as profecias, esse capítulo profético de Jacó sobre os seus filhos, é que foi depois a divisão e a vida, né, das tribos, tá certo? Vai lá. Continua lá, o 13, por favor. Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o Tá. seu termo será para Sidom. Tá. Então, uma tribo que ia cuidar viver na área marítima, o porto, cidades que percorrem o porto, onde é porto, é muito rico, tá? É muito rico. E olhando, vendo alguns vídeos lá de Israel até hoje, aquela parte é uma parte mais riquíssima de Israel, essa parte a parte marítima. Continue lá, vai lá.
Isacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Dan Isso, julgará o seu povo, só um como uma minutinho. das tribos de Esse Israel. tributo, tá? Esse tributo que está se referindo aqui é lá dos cananeus. Então, eles tiveram seríssimos problemas com os cananeus. Eles tiveram literalmente que pagar tributos naquele negócio de domínio de rei, tá certo? Por algum tempo. Continua, Dan julgará, vai lá. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Tá, A então, tua salvação. esses da tribo de Dan é muito interessante. Depois, eles são os que mais julgam todo o povo, tá certo? Nós vamos ver isso depois. São juízes, tá bom? Nós vamos ver isso depois, lá na frente. Verso 18, só para a gente terminar isso aí. Vai lá. A tua salvação espero, ó Senhor. Isso, continue. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Guerreiro. Azer, isso. Certo? Vai, continue. De Azer o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Então, essa tribo será uma tribo trabalhadora de fartura, muita fartura de todo tipo de colheita que podia se ter lá em Israel. Vai. Naphtali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. Tá, continue. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam, e o odiaram. Porque ele sofreu. Vai. Pode continuar. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Continue. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. Isso. Então, ele dá depois eu quis só fazer a leitura, repetindo. Lá na frente, vamos entender um pouquinho melhor. Então, aqui para a gente ter um pouquinho de contato, esse contato de leitura aqui, com as profecias. Aí nós vamos entender melhor o que aconteceu lá. Tá certo? Ele vai abençoando todas as pessoas. É um capítulo profético, né? Ele pede a profecia também de que quando ele morrer, né, Jacó que está aqui fazendo a profecia para os filhos, para que ele seja enterrado no mesmo lugar, né, onde foi o seu pai, tá certo? E o seu avô. Então, literalmente, isso acontece, tá certo? Ele morre, ele vai lá naquela Macpela, naquele lugar que Abraão comprou, e no capítulo 50 vem então a um comentário de como foi o cortejo de Jacó, de como foi toda aquela cerimônia prestada para o pai de José, o pai do primeiro-ministro, tá? O pai daquele que era muito respeitado. É, eu não vou muito longe nisso, ficar muito nisso de toda a formalidade do enterro. Eu quero ir no verso 15, tá? Vamos lá no verso 15, por gentileza. Então vamos lá, capítulo 50 e verso 15. Vamos lá. Verso. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, né, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente todo o mal que lhe fizemos. Eles ainda não tinham entendido, não acreditavam ainda naquele José, naquele perdão, naquela comunhão, naquela aceitação, e então eles pensavam entre eles ainda, eles tinham aquele temor, eles tinham medo, a consciência deles ainda não era, né? Não estava tranquilo, né? A hora que eles armaram, então, portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou, olha que teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo:
Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão de teus servos, dos servos de Deus de teu pai. Olha a que ponto que eles se rebaixam, né? A que ponto que eles lembram, falam, aquele que morreu, que é o teu pai, aquele que era o Deus, né? Que era o, né? O, de Deus, tá certo? O nosso Pai mandou que você perdoasse a gente, né? Lembram eles, né? É, e José chorou muito quando eles falavam. Vieram, né, os seus irmãos prostrar-se diante dele e disseram: eles aqui por teus servos. Então aqui coroa toda os sonhos, né, de José, tá certo? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros, vossos filhos, e assim os consolou e lhes falou ao coração. Então, ele manteve a palavra, ele manteve a serenidade, o perdão, ele manteve a comunhão, ele procurou fazer a vontade de Deus, certo? Podendo fazer podendo fazer o que os irmãos até pensavam, né? Todo aquele de querer o revide, alguma coisa assim, né? José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Ele fez a mesma coisa que Jacó fez, pegou, né, em consideração ali os filhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, com profecia, a Isaac e a Jacó, a terra lá de onde eles saíram. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos, né, daqui. Esse meus ossos daqui, nós podemos, lá em Êxodo 13, bem rapidinho aqui para a gente concluir essa ideia. Êxodo 13, verso 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, séculos depois, tá? Né? Os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui, pois levai convosco os meus ossos. Então José, ele pediu isso e séculos depois foi cumprido, tá certo? Morreu José na idade de 110 anos. Embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. E ainda tem gente que procura o caixão ainda. Né? Procura o caixão. Os ossos foram, mas tem gente que ainda procura lá ainda. Meus queridos, vamos tomar aqui 3 minutinhos e a gente já volta, beleza? É que a gente volta aqui.
Ok, pessoal? Alguém já voltou aí? Sim. Isso, então tá bom. Então vamos fazer aqui e a gente vai conversar um pouquinho. Aqui a nossa. Tudo bem. Então vamos lá. O Alex está por aí? Alex? O Daniel, o Alex tem participado? O Alex, essas últimas semanas, não, pastor. Eu acho que ele deve estar cuidando do pai dele. Aham, do pai dele, né? Isso. Tá. Então tá. Aline? Presente. Presente, tá bom, beleza. Aurelino? Presente. Presente, tá bom. A Fernanda também, né? A Brenda? Presente. Beleza, Brenda, tudo bem. A Cassinha? Cassinha não tá. Avisou aqui. Ia faltar. Davi? Ah, Davi! Presente. Beleza. Tudo bem com seus pais, sua família? Tá tudo bem. É? Teu pai, o que ele matou para comer lá? Capivara? Uma leitura. Tatu? A leitoa? Eita, pai. Matou uma leitoa. Então tá bom. A Gabriela tá por aí? Não tá, né? O Ronaldo? Tá bom. Kessia? Ah, já Kessia não tá? Tá, tudo bem. Tá, tudo bem. Pessoal, é o seguinte. Ó, anote aí, tá certo que eu vou falar aqui, você anota, mas eu vou colocar lá no grupo lá também. Nós aqui terminamos a parte dos patriarcas. Então, nós vamos ter uma tarefinha. Você anote aí o seguinte. Não, para o dia, nós temos dia 13, isso, próxima aula dia 20. Tá. Dia 20 você vai me entregar no dia 27, até antes do dia 27, tá? Então, vocês vão me entregar dia 26, porque não, tem que ser antes. Vamos colocar aqui, é que eu estava pensando na data. Deixa eu ver uma data aqui. Peraí que. Vamos ver uma data aqui. Nossa próxima aula, hoje é dia 13, dia 20 e dia 27. Dia 27. Então, vocês me vão entregar até dia 24, até o dia 25, tá bom? Entrega dia 25 do quê? Você vai fazer um comentário, você vai gravar um vídeo, tá? Você vai gravar um vídeo e você vai fazer um relato, tá? Desses três patriarcas aqui do que nós estudamos. Porém, o seguinte, mínimo de 7 minutos e no máximo 10 minutos. Essa é a diferença agora. Então, a gente vai fazer dessa maneira. O que eu quero que vocês apresentem? Literalmente, que vocês façam como que uma apresentação mesmo desses patriarcas da sua maneira, o que você entendeu, o que você aprendeu, o que você gostou, aquilo que te chamou a atenção, certo? E aquilo que realmente você quer usar na sua vida. Beleza? Ficou alguma dúvida? Alguém aí não entendeu? É um vídeo de no mínimo 7 minutos, no máximo 10, você fazer isso aí. Agora eu digo o seguinte, para quem tem feito as leituras e as anotações que eu ainda não recebi, tá? Vai ajudar. Quem vem fazendo as leituras, tá? Não deixou tudo para ler tudo de uma vez, agora que se você tem feito a leitura, tem feito a anotação, isso vai ficar bem mais fácil para você. Para você que ainda não fez a leitura por algum motivo,
não fez anotações e não mandou para mim ainda, tá? Manda, porque isso vai ajudar na avaliação de vocês, vai ajudar a nota de vocês, tá bom? Além de fazer a tarefinha e entregar a tempo, isso tem conta ponto, beleza? Então, manda esse vídeo para mim. Você pode gravar onde você achar melhor. Você quer gravar no fundo da sua casa, quer gravar na cozinha da sua casa, você quer gravar numa sala. É melhor gravar lá na igreja, porque a igreja é mais sossegada. Onde você achar melhor, no quarto, dentro do seu carro. Muita gente faz vídeo dentro do carro justamente para dar acústica, né? Então, faça esse vídeo, tá bom? Isso vai contar ponto da sua aula, tá? Isso vai contar ponto para essa matéria, tá certo? Repetindo, aquilo que você gostou, aquilo que te chamou atenção, aquilo que você vai levar para sua vida, aquilo que você realmente impactou, tá? Comente, faça comentários. Não fique só lendo, tá? Lê papel, você vai pegar e ler. Eu sugiro que você faça sim um roteirinho, mas não fique lendo ali. Fale, olhe para o celular, conta a história de Abraão, conta a história de José, conta a história de Isaac, de Jacó, de José, conte a história, tá? Eu quero que vocês contem essa história para mim. Esse vídeo não vai, um não vai ver o vídeo do outro, beleza? Um não vai ver o vídeo, vai ser separado, tá bom? E lá você vai mandar no grupo. Então, eu vou pedir para você não abrir o Daniel. Daniel, Oi, pode falar, tô ouvindo. você está ouvindo a tarefa, né? Sim. Então, eles vão mandar o vídeo para mim. Eles vão ter Uhum. acesso ao vídeo. Então, eu vou pedir para eles, né, terem a honestidade de não abrir o vídeo do outro, né? Porque Ah, eles, sim, seria bom. Uhum. não abra o vídeo do outro, tá bom? Ou Porque manda no particular para você, ou no manda seu. no particular para mim. Obrigado, Melhor. Daniel. Melhor, manda no particular para mim. Tudo bem, pessoal? Então, dessa Tudo bem. vez, porque da outra vez um participou do outro, um viu do outro, né? Dessa vez não. Dessa vez é você mesmo, você vai ficar à vontade, você não vai ver ninguém, ninguém vai te ver, só eu. Só no meu particular, no meu no No meu WhatsApp. no WhatsApp particular. Tudo bem? Tudo, tio. Então tá. Então, se por acaso, não faça esse vídeo sem primeiro ler, tá? Não faça esse vídeo sem primeiro ler, tá? Por quê? Porque você fazendo a leitura, você vai ficar mais com conteúdo, vai ter mais conteúdo para você expor. Quanto mais conteúdo você expor, melhor é a sua nota. Firmeza? Firmeza, Então tio. tá. Isso é para o dia até o dia 25. Eu vou colocar essas tarefinhas aí, vou mandar escrito de novo, mandar escrito no nosso grupo. Até o dia 25. Tudo bem? Mas Sim. como? Mas como o pastor Silvio, um professor assim muito animado, apaixonado pelos alunos, um cara assim de bom coração, sabe, boa pinta, boa praça, sabe? Sabe esses professores assim que bem popular? Então, o professor Silvio é assim. Então, o que nós vamos fazer? Para dar uma bênção, uma coisa assim muito do coraçãozinho de vocês, que eu vou fazer na próxima aula? Que será que alguém já pode imaginar o que eu vou fazer na próxima aula, dia 20? Eu acho que dá Hum. um recapítulo em geral. Vou dar essa força para vocês, viu, Davi? Eu vou dar a gente vai dar uma passada. Pode ser que alguma coisa ficou, né, sem comentar, pode ser alguma coisa que você queria perguntar e esqueceu, pode ser alguma coisa que você ainda quer pegar, né? Então, eu vou dar uma recapitulada aí bacana no dia 20. Fechado? Fechado, Sim, tio. Beleza, Brenda? Sim, Beleza, tá. Aline? beleza. Aline, beleza? Não tem nada difícil, né? Não tem nada, não é uma coisa de bicho de sete cabeças. Tudo que dá para fazer. Beleza? Beleza, tio. Então a gente vai terminar aqui com uma oração, tá? Eu vou pedir o esforço de vocês para o dia 20, porque vai ser uma recapitulação, quero todos vocês. E vocês realmente caprichem nesse vídeo, fique à vontade, porque você não vai ser visto por ninguém, apenas
por mim. Nem o Daniel não vai ver, né, Daniel? Nem o Daniel não vai ver, só eu só. Tá Isso bom? aí, não tô sabendo de nada. Então, tá bom. Papai do céu, muito obrigado, Pai, por esse momento e esperamos que a gente continue aprendendo ainda, Pai, da Tua palavra. Tua bênção, Pai, para todos os que estão participando, até mesmo para aqueles que não puderam. A gente entende que vários tiveram problemas seríssimos na família, seríssimos de saúde, e nós, como cristãos, nós temos que ajudar da melhor maneira, compreender, Senhor, para que a gente continue, Pai, unidos nesse propósito de estudos bíblicos. Tua bênção de livramento do mal, tua bênção, Senhor, de cura, tua bênção de orientação, de unção, de entendimento, Senhor, para todos os alunos. A sua bênção, Pai, para que eles possam vencer as dificuldades, Senhor, de estudo em casa, os solteiros, Senhor, para que mantenham, Pai, esses propósitos, Pai, de querer te servir, adquirir esse conhecimento que vai servir muito, né, no ministério. Os casados, Senhor, que eu sei como que é trabalhar, sustentar a casa, ter filho doente, ou passar, né, realmente doentes, como alguns dos nossos aqui. A tua bênção para que tudo isso seja superado, curado, Pai, seja sanado para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Tua bênção, Pai, ou aqueles que por acaso, Senhor, não tem participado, que tem acontecido alguma coisa, que o Senhor possa, Pai, ainda reanimá-los com o teu Espírito. Eu peço, Pai, que todos nós possamos ter uma excelente noite de descanso, que os teus anjos estejam conosco, as tuas bênçãos, Pai, com os nossos pastores, com os nossos professores, com os outros alunos também, Senhor, que eles fiquem fortificados, Pai, com a palavra que eles estão estudando, aprendendo. É no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Meus queridos, um beijo. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma ótima noite. E semana que vem a gente se vê e o quanto antes